metabolismo mede tempo ou mede energia? Fala galera, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje vamos ver um tema cabeludo. Mas antes eu tenho alguns recados iniciais. Primeiramente, muito obrigado pela sua audiência. Preciso de um minutinho seu para ir lá no seu agregador de podcast, colocar para seguir, fazer um comentário no episódio e avaliar o programa para me ajudar a aparecer para mais gente. Você pode também indicar esse ou outro episódio para alguém que você acha que pode se interessar pelo tema. E por último, você pode também participar enviando dúvidas. É só enviar sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Então vamos lá, eu quero começar com essa pergunta do episódio que quando eu li pela primeira vez na internet eu pensei, cara, isso aqui tem cara de pegadinha, viu? Só que eu não consegui largar essa pergunta, não larguei mão dessa pergunta, né? E quanto mais eu pensava, mais eu percebia que ela é simples, justamente porque ela é perigosa. E a pergunta é, então, tá, o metabolismo mede tempo ou mede energia? E eu já aviso, tá? Se você, ouvinte, tentar responder essa pergunta em 2 segundinhos assim, você vai errar, cara. Não é porque você é burro, mas porque a pergunta, ela é, velho, uma casca de banana no Mario Kart. Beleza, então vamos construir um raciocínio. Por que essa pergunta é uma armadilha, tá? Porque metabolismo virou uma palavra que parece simples, só que, velho, ela carrega um monte de coisa diferente dentro, tá? E tempo também. Porque quando você fala em tempo, você pode estar falando de hora do dia, de rotina, de sono, de passagem de ano, de envelhecimento. E você pode até estar falando tipo assim, quanto tempo dá para continuar antes de quebrar? Então hoje, vamos fazer um combinado aqui nesse episódio, tá? A gente não vai responder essa pergunta de cara. A gente vai desmontar essa pergunta em 3 perguntas menores. E aí, no final, a gente monta essa coisa toda de volta, tá bom? Vamos começar por aquilo que dá pra gente sentir no nosso próprio corpo, tá? Você já reparou que tem dia que você acorda e parece que teu corpo tá certinho na agenda? Tipo assim, você sente fome no horário certo, seu intestino tá funcionando, a sua energia tá ali fluindo de boa, subindo e tal. Só que tem dia que você acorda e parece que seu corpo é tipo um grupo de WhatsApp sem administrador. Você tem lá todos os órgãos, cada um mandando áudio, ninguém se entende. E essa gestão do caos fica, velho, caótica, fica ruim demais. Vamos entender uma coisa. O corpo tem relógios. E eu não tô falando aqui de metáfora não, tá? É biologia mesmo, tá bom? Tem um relógio central e tem relógios em cada tecido nosso. E eles organizam muita coisa. Então temos ali fome, sono, temperatura, hormônios e, claro, o metabolismo como um todo, né? Só que aqui tem um ponto importante. O relógio, entre aspas, né, do corpo, não é igual tipo um relógio de parede. Ele é mais um relógio que, na verdade, ele escuta, entre aspas. Então a luz mexe, o sono mexe no relógio, o horário que é da nossa comida mexe, o jejum mexe nesse relógio, o exercício mexe no relógio. E o relógio ele mexe de volta no metabolismo. Então ele não marca hora. Ele ajuda a organizar o que o teu corpo faz com energia ao longo do dia. Então pega essa ideia porque ela é muito importante, tá? Então, por exemplo, tem uma coisa que acontece comigo e aposto que acontece com você também. Então tem dia que eu durmo mal, e eu não tô nem falando tipo de, virei a noite inteira. Não, é dormir quebrado. Então fica assim, você acorda, aí volta a dormir, acorda de novo, volta a dormir. Fica aquela coisa insustentável, né? E no dia seguinte eu posso estar até aparentemente de boa de manhã. Só que no meio da tarde começa uma coisa muito específica. Tem uma fome bem sem vergonha. E não é aquela fome de, eu vou comer uma saladinha. Não. É uma fome de assim, cara, eu quero um pão, eu quero um doce, eu quero uma coisa rápida, uma coisa fácil de comer. E aí, se isso já aconteceu com você, igual acontece comigo, você geralmente pode estar pensando, cara, por que eu tô assim, velho? Por que tá acontecendo comigo? E aí eu te respondo. O sono bagunça a leitura que o teu corpo está fazendo do mundo naquele dia.
O sono bagunçado, ele vai mudar sinal de fome e saciedade, ele muda a sua disposição, ele muda como você lida com a glicose. E principalmente, ele muda a sensação que teu corpo tem de urgência. É como se o corpo falasse tipo assim, cara, Hoje a gente tá no modo emergência. Eu quero energia fácil. e aí entra um ponto que eu acho muito bom. É uma coisa que eu até falei em episódio passado, tá? O nosso corpo, ele não vive só no agora. Ele tenta se preparar, ele tenta se antecipar. Vamos fechar esse primeiro bloco de raciocínio. Então, a primeira ideia que a gente tem que guardar é justamente essa. O nosso metabolismo, ele conversa com o relógio. Vamos puxar para o nosso próximo raciocínio aqui. Vai ter um lado um pouco filosófico, só que vamos manter o pé no chão, tá? Imagina duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, tá? E as duas estão lá fazendo 40 anos, só que uma treinou a vida toda, dormiu bem, teve rotina, comeu mais ou menos ok ali e tal. E a outra viveu no modo sobrevivência moderna, né? Que é o que? É o estresse crônico, é o sono ruim, a pessoa ficou sedentária, teve uma alimentação completamente bagunçada. Então, se você vê lá no RG, as duas vão fazer 40 anos. Só que biologicamente, você acha que as duas vão ser iguais? Tá aí uma pergunta. E para isso eu gosto de uma frase que eu li enquanto estudava. Eu li enquanto eu estudava o assunto, né? O relógio normal mesmo, ele mede tempo cronológico. Só que o nosso corpo, ele mede história. Porque envelhecimento não é tipo um botão. É um monte de processo que se acumula, na verdade. Então, quando alguém envelhece tipo, melhor ou pior, não é só que o tempo passou diferente para essas pessoas. Na verdade, é o que foi acontecendo com o corpo enquanto o tempo passava. E aí entra uma ideia que é seríssima. O nosso corpo, ele vive todos os dias, 24 horas por dia, fazendo trocas. Então tem trade-off. Você não tem recurso infinito no seu corpo. Se você gasta mais em um lugar, vai sobrar menos no outro. Você não pode achar que pode fazer tudo com o seu corpo. Então, por exemplo, você pode economizar, entre aspas, o sono por anos. Só que uma hora o seu boleto vai chegar e o seu boleto não vai chegar com desconto, não. Ele vai chegar com juros compostos. Então, deixa eu usar um exemplo que, cara, dá muito pano pra manga, porque mexe com um dogma moderno, né? Aquele dogma do, é só caloria. Imagina duas pessoas que comem, em média, a mesma quantidade de calorias por dia. Eu não estou falando, por exemplo, de um dia isolado, estou falando de semanas, tá? Então, uma delas, comendo a mesma quantidade de calorias por dia, ao longo das semanas, parece que mantém o peso com facilidade. Só que a outra, parece que qualquer desvio mínimo já vira ganho de peso, vira cansaço, vira fome. É aquela pessoa que, tipo assim, se eu respirar mais forte, eu ganho 1 quilo. Eu fico cansado pra cacete, não consigo fazer mais nada ao longo do meu dia. E aí tem a frase que eu escuto sempre que eu vejo alguém falar isso, por exemplo, nas redes sociais. Deve ser um hormônio que está desregulado, ou deve ser genética. Ou tem uma frase que é pior, que é tipo assim, a segunda pessoa deve estar mentindo. Calma, vamos pisar no freio, porque a realidade é que o nosso corpo ele não responde só às calorias que a gente ingere, ou às calorias que a gente gasta. Ele responde, na verdade, ao contexto. Então ele integra sono, estresse, atividade, aos horários que a gente tem do nosso dia, a composição da nossa dieta, ao histórico de restrição que a gente teve ou não, a adesão a todas essas atividades e, principalmente, como ele ajusta gasto e apetite ao longo do tempo. Então, às vezes, duas pessoas comem igual, só que uma se mexe mais ao longo do dia sem perceber. Ela pode dormir um pouquinho melhor do que a outra, ela tem uma rotina mais estruturada, e o corpo dessa pessoa, às vezes, ela está regulando apetite e gasto de um jeito muito mais estável. E a outra está ali sempre no modo meio alerta, então dorme ruim, dorme mal, né? Se estressa, belisca o dia inteiro, faz aquela dieta doida que não tem nem pé nem cabeça, treina irregularmente. E aí o corpo dessa pessoa inevitavelmente vai aprender a jogar na defesa. Então a ideia não é que caloria não importa, segundo esse dogma, né? Caloria importa, sim. Só que nosso corpo não é só uma calculadora de caloria. Tem que lembrar que ele é um sistema vivo, é um sistema adaptativo.
E isso vai acumulando história ao longo da sua vida. Então vamos guardar essa segunda ideia. O nosso corpo, ele responde ao histórico, não só ao calendário. E aí vem a parte que eu acho que é a que mais muda a nossa forma de pensar. Imagina 2 lagos. E os 2 lagos têm a mesma quantidade de água. Só que um está com água entrando e saindo o tempo inteiro ali circulando, e o outro tá parado, tá estagnado. Então você tem mesma quantidade de água, só que você tem sistemas totalmente diferentes. Vamos imaginar assim, um lago tem ali, vamos dizer, um laguinho pequeno com 50 mil litros. Só que o primeiro laguinho tem esses 50 mil litros que ficam entrando e saindo. Tá um fluxo contínuo. O outro tem esses 50 mil litros, só que tá a água parada, não tem nada entrando nem saindo. Eu pensando nesse exemplo, eu comecei a pensar, cara, e se a energia do nosso corpo for exatamente assim? Porque quando a gente fala em energia, muita gente imagina que é um número estático. É tipo, o quanto eu tenho guardado. Só que, na verdade, o nosso corpo, ele se importa muito com dinâmica, com fluxo. E não é só quanto tem, é quanto entra, quanto vira ATP, quanto é usado, quanto vai para manutenção, quanto vai para armazenamento, quanto vira calor. Você pode ter, por exemplo, um estoque de energia grande, só que um sistema travado. E você pode também ter um estoque menor de energia, só que um sistema bem responsivo. Pensa no dinheiro, por exemplo. Você pode ter dinheiro parado, mesmo assim você está quebrado no dia a dia, porque a sua organização está ruim. Você também pode ter menos dinheiro, só que ter fluxo e organização bons. E aí a sua vida funciona. Então entra um ponto aqui. O organismo vivo, ele não é só produção de energia. Ele, na verdade, ele é alocação de energia. Então deixa eu trazer essa ideia para o treino, porque vai ficar muito palpável de você entender. Você pega 2 pessoas, dá a mesma planilha de treino, então você tem lá mesmas séries, mesmas repetições, a mesma progressão de treino, mesmo período, tudo igual, tudo igual. E uma responde, velho, voando, ela melhora rápido, ela dorme melhor, se sente bem, parece que virou super-herói, né? E a outra melhora ali no comecinho, mas parece que está sempre cansada, vive dolorida, ela trava nas cargas, ela perde motivação. E aí, se você jogar esse exemplo para a internet vai dizer, cara, talvez essa segunda pessoa esteja treinando errado. Ou então talvez ela não queira o suficiente. Cara, são 2 pessoas com o mesmíssimo treino, mesma progressão. Não tem como ela estar treinando errado. Ela está treinando igual a outra. Só que vamos pisar no freio. Porque o treino, ele é um estímulo. Só que a adaptação do seu corpo depende do sistema inteiro. Depende do sono, da recuperação, da nutrição, do estresse, do trabalho, da rotina, da hora que você treina, do seu histórico, da inflamação e por aí vai, tem um monte de coisa. Então, do ponto de vista do corpo, o treino é como se fosse uma mensagem que fala o seguinte: olha, eu preciso ser mais forte para sobreviver. Só que o corpo, ele olha essa mensagem e fala assim, cara, beleza, só que é o seguinte, eu tenho que ver se a gente tá com recurso para investir nisso aí agora. Ou tem que ver se a gente não tá apagando incêndio aqui todo dia, né? Se você tá dormindo mal e tá estressado, o corpo não vai entender o treino como, vamos construir músculo agora. Não, ele lê como se fosse assim, porra, velho, é mais uma demanda para resolver. Então, às vezes, não é o treino, é o orçamento total, né? Então, não é o estímulo, é o contexto do que você tem dado para o seu corpo. Então, isso leva a gente à terceira ideia importante dessa nossa conversa. Metabolismo é prioridade, não é só potencialidade. Então, eu vou colocar aqui uma provocação que eu gosto, que eu escutei na faculdade, muitos anos atrás, que é bem assim. Imagina 2 células. Nenhuma dessas células está morrendo por falta de energia naquele momento. Então, você não tem pane, não tem nada acontecendo. Só que uma delas entra num caminho que é de... Ela começa a travar, ela muda o comportamento, fica mais devagar, começa a errar num monte de coisa. E a outra está ali funcional. Então a pergunta é, entre essas 2 células, o que elas estão vendo além de energia?
Elas estão vendo sinais de dano, tá vendo estresse, inflamação, qualidade mitocondrial e, principalmente, a célula está vendo se vale a pena investir no crescimento ou se ela precisa segurar e reparar danos, por exemplo. Cara, sei lá, o jeito mais honesto de falar sobre isso é que é o seguinte, a energia, ela é necessária, só que ela não é suficiente para explicar o destino dessa célula. Então, por que a gente se confunde tanto quando a gente fala de metabolismo? É simples, porque a definição popular de metabolismo é o seguinte, é transformar comida em energia. Só que, velho, isso aí é exatamente a definição de um motor, por exemplo. Uma fogueira faz isso. O organismo ele faz outra coisa. O que o organismo faz? Ele usa energia para manter uma organização que, pela física pura, ela deveria desandar. Então, por exemplo, proteína tem que dobrar direito, a membrana das nossas células tem que manter integridade, o DNA tem que ser reparado, e o nosso organismo não faz essas coisas aí por puro capricho. Ela faz isso porque senão esse organismo deixa de existir. Então o metabolismo não é combustão, não é transformar a comida em energia. Ele é construção, manutenção, finalização e principalmente coordenação. E para você entender isso direito, eu vou te propor uma metáfora que para mim, velho, vai salvar essa ideia na tua cabeça. Imagina que você virou prefeito de uma cidade. Então, você tá lá, pimpão, todo animado, no primeiro dia, você senta na sua mesa e aí chega uma pilha de relatório. Então, você tem um relatório lá falando quanta água você tem no reservatório da cidade, quanto dinheiro tem no caixa, tem um outro relatório que tá falando que, porra, tá vindo uma onda de calor, tem outro relatório que tá alertando risco de epidemia, e chega ainda um outro falando que metade das pontes da sua cidade está precisando de manutenção. E aí, nenhum desses relatórios é perfeito. Tem um que está atrasado, tem um que está incompleto, tem outro que está se contradizendo. Mesmo assim, você como prefeito dessa cidade, você tem que tomar uma decisão. Qual é essa decisão? Na verdade, quais são as decisões que você tem que tomar? Você tem que decidir se você vai investir numa escola, se vai investir em um hospital, se vai investir para reparar as pontes, se você vai ter que guardar recursos, se você tem que fazer obra agora, ou se você tem que esperar. Então pronto, pega essa metáfora e troca prefeitura por célula. A célula vive nesse cenário o tempo inteiro. Ela está integrando sinais e vai priorizar ações com informação parcial. E esses sinais que ela pega vêm de vários sensores. A gente gosta de imaginar que existe ali como se fosse um sensor central que fala assim, cara, o metabolismo está exatamente assim. E aí ele pinta uma imagem geral de como está o metabolismo. Só que não tem um sensor que faz isso. O que a gente tem é uma conversa entre sinais. Então você tem via que sinaliza que a energia está começando a rarear. Você tem via sinalizando que dá para crescer. Você tem hormônios sinalizando abundância e outros sinalizando escassez. Você tem sinal de inflamação, sinal de estresse, sinal mecânico do exercício, sinal de redox. E ninguém ali está vendo o filme completo. Ninguém está pintando um quadro do que é o metabolismo como um todo. Cada uma dessas coisas, cada um desses sensores está vendo um pedaço da história. E o que a gente chama de metabolismo, na verdade, é a conversa desses pedaços e a forma como o nosso corpo prioriza as nossas ações. Então pensa que se a gente, com um calendário, alarme, aplicativo de finança e agenda, já se enrola, imagina uma célula decidindo com o relatório atrasado e sem saber o que vai acontecer amanhã. Então agora vamos amarrar as ideias. Então, já vimos aqui, relógio e metabolismo conversam. E o relógio do corpo ele é ajustado por luz, por sono, por comida, por jejum, por exercício. E o estado metabólico ele ajusta esse relógio também. Então, nosso corpo ele não vive só no que horas são. Ele vive no o que essa hora significa hoje. E isso explica um monte de coisa prática. Por exemplo, explica por que comer muito tarde bagunça o sono de algumas pessoas. Explica por que noites ruins mudam fome e vontade de doce. Explica por que rotina consistente muda disposição. Explica por que a segunda-feira no corpo daquele cara que dormiu bem no fim de semana não é a mesma segunda-feira daquele cara que ficou destruído no final de semana. Então agora, juntando todas essas ideias centrais, a gente começa a tentar responder.
O metabolismo mede tempo. Ele mede, mas não da mesma forma que um relógio de parede mede. Ele usa, na verdade, sinais temporais e ele se organiza no tempo. O metabolismo, ele mede energia? Ele não mede da mesma forma que um medidor de bateria mede. Ele, na verdade, ele usa sinais energéticos, só que ele gerencia fluxo, ele gerencia prioridade, ele gerencia sobrevivência. Então, se eu tiver que responder com uma frase que dá para levar para a vida, eu falaria o seguinte: metabolismo é o sistema do corpo que decide para onde vai o orçamento agora. E como o orçamento é limitado, sempre tem um trade-off. Se você investe mais numa coisa, sobra menos para outra. E ao longo de décadas, essas prioridades, somadas a sono, nutrição, atividade, estresse, infecções e ambiente onde você vive, elas vão ajudar a explicar por que as pessoas com a mesma idade podem envelhecer de forma diferente. Então, da próxima vez que alguém falar que metabolismo é transformar a comida em energia, você pode responder com carinho para essa pessoa: isso aí é verdade, só que isso aí é só o começo. Porque transformar energia é fácil, uma fogueira transforma energia. O difícil é o resto, é coordenar a prioridade, é decidir onde gastar, quando crescer, quando reparar, quando defender, quando economizar. E talvez seja por isso que nosso metabolismo é tão complexo e ele é tão fascinante. Não é só química. É química com agenda, é química com estratégia, é química tentando manter você funcionando num mundo que é totalmente incerto. E você já sabe, se você quiser um plano alimentar personalizado para você sem firula e sem complicação ou um planejamento de treino personalizado, manda mensagem lá no Instagram, @profbaeta, ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.